Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o que significa, vamos tentar entender, né? O que significa o avanço da extrema-direita na Europa, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, passar algumas informações para vocês a partir de um link da BBC, tá? E vamos fazer a nossa reflexão aqui sobre alguns pontos, por exemplo, as diferenças significativas que existem entre a extrema-direita da Europa e a extrema-direita aqui do Brasil e da Argentina, né, que a gente tem visto o Milei também, né, e também o que a gente pode pensar sobre a complexidade desse problema lá, desse avanço da extrema-direita na Europa e quais são as alternativas de posicionamento, aonde que o pensamento mais civilizado está errando, né, para dar espaço para esses extremismos mais bizarros aí, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje. Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, enfim, né, que é o meu livro que eu já publiquei no final do ano, né, e estou tentando vender aqui, continuo, enfim, sofrendo essa sabotagem aqui, continuo sofrendo com esses atrasos aqui. Quem quiser entrar em contato, o Zap está na descrição do vídeo aí, tá? Então, pessoal, antes da gente falar do crescimento da extrema-direita do ponto de vista dos votos do Parlamento Europeu, etc e tal, para a gente poder depois chegar na reflexão, vamos relembrar algumas coisas que a gente tem refletido aqui nos vídeos, né, que eu costumo falar aqui sempre, tá? Então, a gente tem visto desde a globalização um avanço na Europa, especialmente, do cosmopolitismo, né? Então, quer dizer, esse pensamento de extravasar as fronteiras locais e ao mesmo tempo investir na percepção do ser humano como algo múltiplo, como alguém que não tem ali, né, vínculo absoluto com a raiz, com o seu local, e ao mesmo tempo o investimento político em instituições multilaterais, como é o caso da União Europeia, como é o caso, enfim, do Mercado Comum Europeu e da ONU e etc e tal, tá? Agora, isso tem, na época que isso surgiu, né, ou seja, quando começou de fato, de maneira mais ampla, esse movimento chamado de globalização, houve muito otimismo, né, e muitas visões apressadas, tá? Então eu de vez em quando eu apresento algumas aqui para vocês, vou trazer algumas aqui, vamos lá. Stuart Hall, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, tá? E aí, num dos capítulos desse livro, ele diz o seguinte: as culturas nacionais como comunidades imaginadas. E aí, enfim, ele diz, narrando a nação, uma comunidade imaginada. A nação, para essa galera, é uma comunidade imaginada, tá? E aí ele finaliza dizendo, desconstruindo a cultura nacional. Isso é importante de entender, porque isso é uma das origens desses equívocos que estão dando espaço para essa extrema-direita. Vamos tentar entender. Normalmente, a ideia da nação como comunidade imaginada, essa palavra imaginada, ela é muito utilizada pelos movimentos neo-identitários, isso aqui é uma discussão de identidade, né? É muito utilizada pelos movimentos neo-identitários para taxar as perspectivas tradicionais, as perspectivas locais, as perspectivas, enfim, de raiz, tá? Isso é muito comum, por quê? Porque os neo-identitários de esquerda, né, eles tendem a se incomodar com os imigrantes, com o cosmopolitismo de maneira mais ampla, porque ele retira direitos dos locais, retira espaço dos locais, emprego, renda, etc. e tal. E os neo-identitários de direita é meramente ressentimento, né? Porque, enfim, já estão ali vinculados ideologicamente com o poder, não se incomodam muito com essa questão de emprego, nem de renda, e é só ressentimento mesmo. Né? É atacar a figura masculina, atacar a figura feminina e defender uma multiplicidade como se não houvesse mais nada, né? Como se não houvessem outras diferenças que não cabem nessas visões aqui. E outra, geralmente utilizam essa palavrinha imaginada de uma maneira pejorativa, né? Ao contrário da Muriel Barbery, por exemplo, fiz um vídeo aqui sobre ela recentemente. Então, desse tipo de visão, né, que ignora o local, ignora a raiz, etc. e tal, é que nascem os extremismos de direita. Vamos entender o porquê e como eventualmente se colocar em relação a isso aí, tá? O Zygmunt Bauman, tá aqui, tá? Modernidade Líquida, ele sugere aqui que acabou o Estado-nação,
né? Tudo isso aqui é do ano 2000, 2001, 2002, tá? Então ele diz aqui, tem um capítulo que ele fala justamente aqui, depois do Estado-nação. Então, enfim, é a pressa desse pensamento pró-globalização, e eu mesmo cheguei a escrever algumas coisas que caíam nesse equívoco, né? E hoje é preciso rever isso a partir de um outro olhar, tá? E esse crescimento da extrema-direita na Europa demonstra a necessidade disso, assim, urgente, tá? Sloterdijk, está aqui, Peter Sloterdijk, no mesmo barco, quer dizer, o mundo, né, é uma esfera globalizada, e ele diz aqui, os participantes do novo jogo mundial, da era industrial, não se definem através de pátria e solo, mas de acessos a estações ferroviárias, terminais aéreos, possibilidades de conexões, o mundo para eles é uma hiperesfera conectada, né? Quer dizer, não há mais a pátria, o solo, né? Esse tipo de equívoco, ou seja, que é um certo extremismo soft do cosmopolitismo, acaba gerando os movimentos extremistas de direita, tá? Tá nisso aqui a raiz do crescimento da extrema-direita, especialmente na Europa, porque há uma diferença para o Brasil, vamos tentar desenhar isso aí. O Agamben fala aqui também da questão da figura do refugiado como alguém, né, enfim, como a figura do novo tempo. Hoje eu acho, inclusive, que essa metáfora, sem a percepção mais ampla da raiz, do local, em todas as suas complexidades, acaba sendo até meio perverso isso aqui, né? Então é preciso rever porque é complicado, tá? E aí por que isso? O Ailton Krenak, tá aqui, né? A vida não é útil. Ele afirma aqui que ele se sente refugiado na própria terra dele, no Brasil. E, de certa forma, o extremista de direita que está avançando na Europa, ele tem um sentimento parecido com esse. A diferença é que ele é um refugiado seria um refugiado da globalização, né? Ele se sente um refugiado na sua própria terra porque a sua própria terra está perdendo completamente o valor, enfim, a partir dos avanços aí de um certo cosmopolitismo por um lado e das ocupações econômicas desse cosmopolitismo, ou seja, como que os mercados transnacionais vão ocupando esse espaço e, enfim, gerando perdas locais, neoliberalismo, e, enfim, queda do estado de bem-estar social, uma série de outras coisas, tá? Então é preciso pensar isso aí também. E para quê? Para a gente chegar numa perspectiva complexa, que é a que o Miyakoto pondera aqui, né, com a questão da raiz e da asa, as duas instâncias intercaladas na mesma complexidade, tá? Nesse caso também especificamente aí, né, do que a gente está desenhando aqui, no caso da raiz, né, que o Miyakoto está ponderando, é preciso pensar na questão levantada aqui pelo Jefferson Tenório, na página 61 desse livro, quando ele fala da singularidade de cada um. Quer dizer, né, se você fica achando que não existe mais pátria e solo, não existe mais singularidade, é tudo multiplicidade. Então, quer dizer, quem é do singular acaba sendo taxado todo dia ali como alguém atrasado, retrógrado, etc. e tal. Daqui a pouco isso vai gerando movimentos reativos e perfeitamente justificados, né? Porque as perspectivas dessas pessoas não estão sendo ponderadas, e mais, porque o local muitas vezes está perdendo realmente ali o valor nessas discussões, e se a gente recupera esse valor do local na discussão, essa reação, esse comportamento reativo extremista, ele automaticamente vai se refrear na maioria. Você vai ter sempre ali uma meia dúzia de retardados excessivos, neonazistas, etc. e tal, mas o grosso da galera que vai aderindo a isso aí, por uma questão, digamos, conjuntural ali, né, e ocasional, acaba diminuindo o ritmo da rebeldia porque percebe que está sendo observado ali o local, coisa que não está acontecendo. E isso é, portanto, né, uma perspectiva mais complexa, tá? Edgar Morin e tal. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o crescimento da extrema-direita na Europa, as diferenças desse crescimento para o Bolsonaro, o Milei, etc. e tal, e perspectivas para poder mudar isso, tá? Então vamos lá.
A BBC diz o seguinte aqui: a direita radical ganhou espaço no Parlamento Europeu em um movimento que teve na França o caso mais emblemático. Ali, a oposição de ultradireita ganhou mais que o dobro de votos da aliança de centro-direita do presidente Emmanuel Macron, que reagiu de modo surpreendente, dissolveu a Assembleia Legislativa francesa e anunciou a convocação de novas eleições. Então, eles dizem o seguinte: os partidos moderados ainda têm maioria, mas o avanço dos extremistas põe em xeque políticas para toda a Europa, que podem afetar inclusive o resto do mundo. E aí eles fazem essa pergunta: por que a direita radical está ganhando espaço na Europa? Né? E eles acham que tem 4 motivos. E aí, antes de chegar nesses motivos, vamos falar um pouquinho sobre os números aqui dessas eleições. Tá? E aqui é muito importante porque quando chegar no caso da França, vai ficar bem clara qual é a diferença dessa extrema-direita da Europa para a extrema-direita brasileira. Tá? Entre 6 e 9 de junho, 375 milhões de eleitores de 27 países da União Europeia puderam eleger 720 deputados, né, porque tem um parlamento europeu, né? Então cada país tem o seu parlamento local e tem um parlamento da União Europeia, que são 720 deputados, com, enfim, né, uma quantidade X ali de deputados para cada país. Tá? Eles representam seus países no parlamento europeu, que fica em Bruxelas, na Bélgica, e aí existem bancadas que se alinham em objetivos políticos, né, como acontece em todo lugar. Né? Eles são eleitos pelo voto direto a cada 5 anos. A centro-direita manteve a maioria, porém, em países como França, Itália, Alemanha e Áustria, os partidos de ultradireita foram os mais votados, ou os segundos mais votados. Tá? E aí tem um depoimento da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, e ela diz: o mundo ao nosso redor está em turbulência. Forças internas e externas tentam desestabilizar nossas sociedades e enfraquecer a Europa. Nunca deixaremos isso acontecer. E aí já vale ponderar o seguinte, né? De onde vêm esses movimentos reativos? Tá? O nacionalismo de esquerda se incomoda muito com a perda de empregos, né, na esfera local, e com a perda de renda e de espaço de trabalho, etc. e tal. Direitos também, né, vários direitos ali que muitas vezes são perdidos, especialmente por conta de algumas movimentações cosmopolitas e outras movimentações neoliberais, que é justamente o neoliberalismo, uma espécie de parasita do cosmopolitismo. Né? E aí é uma galera que quer ganhar com a perda dos direitos dos outros. Né? Enfim, já o nacionalismo de direita se preocupa com isso, né, com essa questão também da perda de espaço para os estrangeiros, especialmente no caso europeu, mas também com as questões étnicas, certo? E aí o extremismo de direita tende a ser contra o imigrante por aversão à diferença, mais até do que pela perda de emprego. Tem os dois, né? Mas eles têm mais aversão ali ao imigrante por conta da perda enfim, por conta da perda de identidade local, né? De unificação local, etc. e tal. Casos específicos, então, que ela cita, né? Vamos lá. Primeiro, a Alemanha. Os conservadores, que não são conservadores tipo brasileiro, né? É um conservador ali que é mais light, digamos, né? Moderado, tá? Então, os conservadores mantiveram o poder com 30%, mas a Alternativa para a Alemanha, que é o partido de direita radical, teve 15,9%, foi o segundo mais votado, pela primeira vez. Tá? E os sociais-democratas tiveram 13,9%, o partido que é o partido do chanceler Olaf Scholz. Tá? E aí, esse partido Alternativa para a Alemanha é o primeiro partido de extrema-direita a chegar ao segundo lugar desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Enfim, eles têm uma pauta anti-imigração, nacionalista e já flertaram inclusive com o nazismo em alguns integrantes ali. Né? Agora, é interessante pensar nesse nome, né? Alternativa para a Alemanha. Já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão do caráter de ruptura, né? dessa extrema-direita. E esse caráter de ruptura ele está apenas no nome, né? Porque qual é a ruptura que existe em você sugerir anti-imigração por etnia, enfim, por nazismo? Isso não é ruptura, isso é retrocesso, né? Bom, vamos lá. A Itália, a extrema-direita venceu, é um partido chamado Irmãos da Itália, tá? 28% na frente dos sociais-democratas, né, para o Parlamento Europeu.
A premier Giorgia Meloni, que é o poder lá na Itália, ela é desse partido, tá? Extremista de direita. O partido surgiu em 2012 e tem raízes nos movimentos remanescentes do fascismo do Mussolini. Alguns integrantes são inclusive acusados de racismo e xenofobia. Já falei aqui, né, que existe uma diferença radical do fascismo europeu para o Bolsonaro, né? Ou seja, o Mussolini, o Hitler, e ninguém aqui dessa galera teria um Paulo Guedes no do Ministério da Economia, tá? Porque o fascismo original, o fascismo lá, né, daquela época, e esse fascismo europeu que tem raiz naquela época, ele não tem conexão com o neoliberalismo, eles são contra o neoliberalismo, tá? O do Brasil não. O do Brasil, na verdade, o extremismo, o fascismo brasileiro é puxadinho dos neoliberais, certo? França, agora é o ponto mais importante aqui, mais interessante para comparar com o Brasil, tá? A extrema-direita teve o dobro de votos dos políticos do centro, do Emmanuel Macron, tá? A extrema-direita, o partido é Reagrupamento Nacional, né? Nitidamente uma reação à globalização, ao mercado comum europeu, à União Europeia, ao cosmopolitismo, etc. e tal. E aos excessos que esses movimentos carregam ali quando eles se esquecem do local, né? O principal nome é a Marine Le Pen, tá? Agora vamos lá. A Le Pen, olha só que interessante isso. Isso aqui mostra o quanto. Isso aqui é uma evidência clara do quanto que o extremismo de direita da Europa é diferente do extremismo de direita do Brasil e da Argentina. Vamos lá. A Le Pen, ela é de extrema direita, certo? E existe um partido de extrema esquerda lá chamado a França Insubmissa, que tem um coordenador chamado Manuel Bompard. Os dois, a Marine Le Pen e o partido A França Insubmissa, que é de extrema esquerda, são contra a reforma da Previdência que o Emmanuel Macron fez no ano passado. Reforma essa que retirou direitos, que é uma reforma meio neoliberal, tá? Então, quer dizer, por exemplo, aumentou a data da aposentadoria de 62 para 64 anos. Isso é uma pauta que incomoda os conservadores, incomoda os extrema-esquerda e os extrema-direita, certo? Porque, de uma maneira ou de outra, isso ignora os interesses locais, né? E muita gente certamente apoia esse tipo de... né, um cara como Macron, que tem uma proposta dessa, sem saber que tem, porque quem é que vai defender isso, né? Quem é que vai defender o fim, né, o aumento da data de aposentadoria? Só patrão, né, que é minoria, tá? Então vamos lá, mas e aí, ó, os dois também, mais uma forma de entender a diferença aqui para o Bolsonaro e para o Milei. Os dois, a extrema esquerda, ou seja, né, a França Insubmissa, e a extrema direita da Marine Le Pen são a favor, e o próprio Macron também, são a favor da taxação dos super ricos, né? Quer dizer, é um negócio assim, né? E aí dá para perceber nitidamente a diferença para a extrema direita brasileira, que o Bolsonaro e o Milei são contra taxar super ricos, porque eles são puxadinhos dos super ricos, né? E ao mesmo tempo eles são a favor de uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista contra o trabalhador, que é uma coisa que a extrema-direita da Europa é totalmente contra, né? Então é muito evidente a diferença. Então fica se falando, né? Porque o avanço da extrema-direita no mundo é preocupante. Tem que desenhar isso aí, como é que é isso aí, né? Senão a gente fica aqui achando que a saída que existe para a Europa é a mesma que existe para o Brasil e a saída que existe para o Brasil é a mesma que existe para a Europa, né? Tem uma diferença importante aí. Vamos lá então. A Le Pen é contra a imigração, tá? E aí isso é um problema na França, né? Porque, por exemplo, a seleção da França é um exemplo do quanto que a imigração não precisava nem da seleção, né? Só o fato de você entender a importância de respeitar as diferenças, da solidariedade, etc. e tal, já é motivo para você entender a importância da imigração. Agora, a seleção da França é uma amostra do quanto que isso pode gerar frutos, inclusive do ponto de vista do resultado ali, né? Porque a França disputou as duas últimas finais de Copa do Mundo, ganhou em 2018 e perdeu a final para a Argentina em 2022. Mas as duas seleções eram quase inteiras de imigrantes ou descendentes de imigrantes. A seleção de 2018 tinha 23 jogadores, 20 eram imigrantes ou filhos de imigrantes. E a seleção de 2022 tinha 26 jogadores, 22 eram imigrantes ou filhos de imigrantes. Quer dizer,
Isso tá gerando um resultado positivo lá dentro, que, enfim, é um contraposto a essa visão excessiva da Marine Le Pen. Agora, se isso existe por um lado, por outro, há que perceber por que está acontecendo esse incômodo em uma parcela da população francesa, alemã, italiana, etc. Tá? O Macron dissolveu então o parlamento e marcou novas eleições para 30 de junho e 7 de julho. Tá? Pode ser até pior, porque ele pode acabar, segundo consta aí, ele pode acabar tendo a França, né, pode acabar tendo um presidente de centro, e também é importante tentar entender o que é isso aí, né, o centro na Europa, para ver se bate com essa ideia de centrão aqui no Brasil, que é uma ideia equivocada, né? Porque na verdade aqui no Brasil o tal centrão é puxadinho da direita, né? E enfim, lá na França parece que é um pouco diferente, é uma coisa mais moderada, certo? E enfim, mas a França então pode ter um presidente de centro e um primeiro-ministro de extrema-direita, o que jamais aconteceu na França, tá? Bom, a BBC lista aqui 4 motivos. Vamos lá, vamos ver aqui, né, o que a gente pode falar sobre isso. Tá? O primeiro motivo seria um voto jovem. Tá? Os jovens querem mais emprego, mais moradias acessíveis e são contra a reforma da Previdência do Macron. E eles acessam bastante as redes sociais. A extrema-direita da Europa, nesse caso, ela é muito semelhante ao Bolsonaro, ao Milei. Usam bastante as redes sociais para poder divulgar as suas ideias ali bizarras. Tá? O segundo motivo, tá, seriam as políticas ambientais, que do ponto de vista cosmopolita são no sentido de ampliar a defesa do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, o controle de emissão de poluentes, etc. e tal. E isso incomoda certos conservadores que acabam olhando, por exemplo, que o dinheiro que enfim, que existe uma grana, né, que cada país tem que dar para esse parlamento europeu lá, e a grana acaba sendo investida em novas energias mais caras. Isso incomoda agricultores, incomoda uma galera ali que está, enfim, né, tá preocupada com esse aumento do custo e com eventualmente perda de grana, ali, perda de lucro local. Tá? Então os extremistas são contra e a energia ficou mais cara, né? E isso afeta também o pragmatismo ali de certos grupos locais. Tá? O terceiro motivo seria um sentimento anti-União Europeia, e aí tem a ver especificamente com essa questão do conservadorismo e tal, e críticas à elite política. Mas aqui é um ponto importante, porque eles dizem o seguinte: os extremistas de direita sugerem mais poder para os estados e menos interferência do parlamento de Bruxelas na vida dos locais. Esse incômodo com a perda de poder dos estados, em parte, ele é retrocesso tradicionalista e tudo mais, mas em parte também um incômodo com uma certa ignorância do local, que acaba comparecendo não apenas nos cosmopolitas mais, digamos, né, enfim, mais asa demais, mas também comparece nos neoliberais infiltrados no cosmopolitismo, que estão ali para poder sugar a grana local e dane-se o resto. São multinacionais, transnacionais, empresas estrangeiras que chegam ali, não estão nem aí se vai gerar desemprego, fome, perda de poder de compra, estão cagando para isso e fazem um monte de lambança e vão embora. Se começar a dar problema, vão para outro lugar para sugar também. Então, enfim, isso é um incômodo que é legítimo, certo? E é o mesmo incômodo da esquerda brasileira, tá? Aí eles se parecem bastante aí também, tá? Enfim, e aí, como resultante disso, o Partido Liberdade da Áustria decidiu reduzir pela metade o orçamento do país destinado à União Europeia. E o quarto e último motivo é uma agenda anti-imigração, que também é um reflexo aí que é ambivalente, né? Por um lado tem um retrocesso étnico, né, que é uma perda ali de percepção do outro e tudo mais. Agora, por outro, é a percepção de que os excessos de abertura de imigração abrem, né, com perdão da redundância, tanto para, enfim, pessoas ali que estão procurando trabalho, estão procurando uma multidimensionalidade da identidade, mas também para os neoliberais parasitas que ocupam esses espaços e sugam a grana local e vão embora, né? Enfim, então a União Europeia registrou mais de 1 milhão de pedidos de refúgio, né, em 2023, o maior número desde 2016. Existe um pacto de imigração na União Europeia, olha só que interessante isso, né?
Existe um pacto de imigração na União Europeia que possui uma cláusula que prevê um sistema de solidariedade obrigatória para ajudar os países mediterrâneos, Espanha, Portugal ali e tal, que normalmente são mais sobrecarregados com a chegada de imigrantes, porque estão mais perto da África, né? E, enfim, isso provavelmente deve ter também alguma conexão ali com a Grécia e tal, que são países que são mais próximos do Oriente Médio, enfim, né? E tem abertura para o mar e tal, e volta e meia a gente vê essa questão dos barcos, né? Então, enfim, eles têm ali uma política de solidariedade obrigatória, tá? E a extrema-direita quer acabar com isso, quer acabar com essa solidariedade obrigatória para poder diminuir a entrada de imigrantes no país, proteger o emprego local, enfim, e ao mesmo tempo atacar outras etnias quando são os extremistas mais violentos, tá? Então vamos lá, qual é a saída, né, que a gente pode desenhar para isso aí, tá? Ou quais são algumas alternativas aqui possíveis? Entender que é preciso olhar de novo para o local, tá? E olhar para o quanto que o neoliberalismo ignora isso de maneira proposital e muitas vezes parasitária e muitas vezes, enfim, né, nociva, né? O próprio Bauman tem um livro aqui chamado Capitalismo Parasitário, né, que é um pouco isso. Olhar para o local e entender o quanto que esse local está, às vezes, se equivocando na relação com a diferença, na relação com os imigrantes, e ao mesmo tempo perdendo essa esfera de solidariedade, talvez, muito provavelmente, por conta dessa ignorância do local que os cosmopolitas começam a adotar. Então, quer dizer, começa a ficar muito cosmopolita, esquece do local, e aquela galera que está perdendo lá no local começa a se incomodar com isso, né? Então, como eu falei no início aqui, a saída provavelmente está em recuperar uma percepção do local, que é uma percepção não de retrocesso, mas de complexidade, como pondera ali o Mia Couto, né? Para que isso minimize, né, a raiva dessa galera que não é extremista, que não é nazista, mas que acaba aderindo a esses movimentos por uma questão ali de perda local, tá? E enfim, então, para finalizar, um comentário que eu escrevi aqui, tá, para a gente finalizar o vídeo. O cosmopolitismo demais gera esquecimento do local. É preciso que os mais civilizados, que são sociais-democratas, enfim, né, no caso da Europa, tá, entendam isso, para que esse extremismo, que é fruto de uma certa estupidez de mercado e de um pensamento que ignora a raiz, né, Mia Couto, dê lugar a uma visão mais complexa, ou seja, que considere tanto a raiz quanto a asa, tanto o cosmopolitismo quanto o local e o caráter nocivo do neoliberalismo nesse contexto aí, tá? Só assim para barrar a reatividade extremista. Se a raiz tiver tanta importância quanto a asa, a radicalidade dos radicais da raiz automaticamente vai diminuir. Então é preciso pensar o quanto que o estado de bem-estar, por exemplo, está perdendo espaço para uma perspectiva ali, enfim, muito violenta de neoliberalismo e tentar fazer aí uma mescla, né, entre essas visões cosmopolitas da União Europeia, do mercado comum europeu, das aberturas e até do mercado transnacional, mas sem perder o estado de bem-estar social, porque senão a gente chega mais próximo da barbárie, como foi o caso aqui com o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro voltou à fome, voltou, enfim, a miséria aumentou o desemprego, etc. e tal, e quem ganhou mesmo foram os grandes ricos e os ricos milionários e bilionários, tá? Então é preciso pensar isso aí para poder desenhar melhor essa questão e tentar, especialmente no caso europeu, né, que é isso que a gente está debatendo aqui, superar esse avanço da extrema-direita, que é preocupante, né? E é preciso que isso seja contraposto para poder minimizar isso aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo aí do canal. Tá? Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.